Depois de descrever o juiz desta cena, o ancião de dias, que é Deus, agora ele começa a descrever o trono de Deus. O rio de fogo que descreve a presença de Deus significa também pureza. Ele é aguardado por multidões de anjos. Eles ministram diariamente, constantemente diante de Deus, o Criador, para exercer a vontade de Deus. Isso nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22, e também no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11. A tarefa dos anjos ali no julgamento é uma parte muito importante. Eles servem o ancião de dias, que é Deus. Podemos observar através aí das cenas, dos símbolos, das imagens, que o julgamento não ocorre aqui na terra, mas sim no céu. Daniel presencia então a cena do julgamento final em dois aspectos: o julgamento investigativo e também o executivo. Na fase investigativa, os livros ali são abertos, os livros de registros, para que com eles possa se fazer o juízo. Daniel viu, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Em Apocalipse 20, verso 12, nós lemos assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esses livros, como também o livro da vida, é utilizado nesse julgamento para registrar as práticas dos homens. No livro da vida são escritos os nomes de todas as pessoas que um dia aceitaram a Jesus e entraram para o serviço de Deus. Olha o que disse Jesus aos discípulos em Lucas 10, versículo 20. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Paulo também, falando de seus fiéis cooperadores, em Filipenses 4:3, ele diz assim: cujos nomes se encontram no livro da vida. E Daniel, olhando através dos séculos para um tempo de angústia, qual nunca houve, ele escreveu que Deus salvará todo aquele que for achado escrito no livro, como nós veremos no estudo do capítulo 12, no verso 1. E João também, no Apocalipse, diz que apenas vão entrar na cidade de Deus aqueles que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Malaquias também fala de um livro no céu, o livro do memorial. Isso está lá em Malaquias 3,16, que diz assim: então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Também Ellen White, falando de um desses livros, escreveu: no livro memorial de Deus, toda a ação de justiça se acha imortalizada. Ali toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir acham-se fielmente historiados, e todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor a Cristo, encontra-se registrado. Deus tem registrado não só as obras más, mas Ele tem também registrado cada lágrima que nós derramamos, cada sofrimento por amor a Cristo. E isso será levado em consideração. Isso quer dizer que todas as obras que nós praticamos um dia vão ser levadas a juízo. É isso mesmo que Jesus ensinou quando ele disse lá em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus também falou que nós vamos ser julgados por nossas palavras. Isso está lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 36, que diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Veja que nós devemos ter cuidado até mesmo com o que nós falamos. O profeta Isaías também, no capítulo 65, versos 6 e 7,
fala de um outro livro, o livro da morte, onde aqueles que rejeitam a Jesus vão ter seus nomes escritos neste livro. E a Bíblia fala que há um tempo certo para esse julgamento, quando os livros forem abertos. Paulo, lá em Romanos 14:10, diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E em Atos 17, verso 31, lemos: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Como podemos ver aí, então, todos vão comparecer perante o tribunal divino, sejam pobres, sejam ricos, pequenos, grandes, idosos, jovens, todos compareceremos perante o tribunal divino. Todos nós teremos que dar conta das nossas atitudes, das nossas palavras. Tudo está sendo registrado nos céus. Versos 11 e 12 diz: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Vemos aqui agora o juízo executivo. Esse chifre pequeno que proferia insolências, blasfêmias, será finalmente morto e entregue, como diz aí o texto, para ser queimado. Veja que esse quarto animal é diferente dos anteriores, como nós já dissemos. Ele não está mesclado com um outro animal como os demais estavam. O leão tinha asas de águia, o leopardo também tinha 4 asas, o urso tinha aquelas costelas na boca, mas esse não. Ou seja, o território e os súditos do reino de Babilônia ainda existiam, embora fossem agora sujeitos aos persas. Quando os persas estavam dominando, tanto o território quanto os súditos do reino de Babilônia ainda existia. Assim aconteceu também com o reino persa com relação à Grécia e a Grécia com relação a Roma. Já a trajetória de Roma termina, como vemos aí no texto, no Lago de Fogo. A atenção de Daniel agora se volta novamente aqui para essa terra. Ele chama a atenção para a destruição final desse animal terrível e espantoso, que é atirado às chamas. Deus, o juiz de toda a terra, pronuncia aqui o veredito final. Verso 13 diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. Essa expressão aí, filho de homem, era normalmente usada no Antigo Testamento para se referir aos seres humanos. Ezequiel, por exemplo, foi chamado de filho do homem. Em Ezequiel 2:1, no capítulo 4:1, no capítulo 5:1, no capítulo 6:2, e Jesus aplicou esse termo de Daniel, filho do homem, para ele mesmo em várias ocasiões, não só aí nesse texto. Quando Jesus veio aqui a essa terra e tomou a forma humana, através da encarnação, ele se tornou de filho do Deus em filho do homem. Como nós podemos ver lá em João, capítulo 1, versículos 1 a 4, também no verso 12, 14, e em Filipenses 2:7, também em Hebreus 2:14. O Filho de Deus agora tornou-se também filho do homem. Marcos 2:10 também fala sobre isso. Ele uniu a sua parte divina com a nossa humanidade, formando assim um laço que nunca mais se partirá por toda a eternidade. Que Deus de amor que nós temos, não é verdade? Assim, os pecadores que se arrependerem vão ter um advogado ante o Pai para nos defender, alguém igual a nós, um que foi tentado em tudo como nós fomos e que se comove das nossas fraquezas também, como diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Jesus se dirige então ao ancião de dias. Isso deve acontecer lá no céu, onde está o trono de Deus. Agora, onde e quando se dá essa cena de Jesus indo até o Pai, indo até Deus? Se nós observarmos os símbolos e as imagens que são ditas aí no texto e em outros textos mais, nós podemos chegar à conclusão de que o julgamento não é aqui na terra, mas lá no céu. Quanto à data, com certeza é após o domínio papal, ou seja,
data posterior a 1798, porque o juiz, então, entre outras ações, tira o domínio daquele chifre pequeno. Quando termina o domínio do chifre pequeno, como nós já vimos anteriormente. Confirmando o que nós dissemos sobre o Filho do Homem se referir a Jesus, o texto que nós vamos ver a seguir confirma isso que nós estamos falando. Verso 14 diz: E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Hoje Jesus está no céu, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, dos versos 4 até o 16. Também no capítulo 8, versos 1 e 2, Jesus intercede por nós diante do ancião de dias, diante de Deus, no santuário celestial. Logo, ele vai tirar essas vestes sacerdotais e vai colocar as suas vestes reais. Isto vai acontecer quando ele receber o reino. Versos 15 e 16 diz: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Daniel, como podemos ver aí, ficou triste, ficou tenso e ansioso também para saber o que aconteceria com o futuro dos filhos de Deus. Ele não estava entendendo aquilo que ele tinha visto. E a mesma coisa deve acontecer conosco. Nós devemos estar também ansiosos para conhecer a verdade. Então, parabéns a você que está acompanhando este e outros estudos da Palavra de Deus. Quando buscamos a Deus com sinceridade, como Daniel fez, Deus vai nos guiar a correta compreensão dessa verdade bíblica. Deus então explica o significado daquela visão para Daniel, como nós vamos ver nos versos a seguir. Vamos ver versos 17 até o 20 agora. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Como pudemos ver anteriormente, Daniel não teve dificuldade para entender os 3 primeiros animais, que eram o leão, o urso e o leopardo, porque eram animais conhecidos, né? Mas o quarto animal, ele tinha uma aparência assustadora, não era normal. E o que era mais assustador era o significado dos chifres, principalmente aquele chifre pequeno. Ele possuía olhos agudos, vivos e inteligentes, e também possuía uma boca que pronunciava palavras arrogantes, como nós já vimos anteriormente. Vamos aos versos 21 e 22 agora. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Especificações desse chifre pequeno são agora fornecidas para nos ajudar a identificar e não ter qualquer dúvida ou fazer qualquer confusão. Chifre em profecia é símbolo de reinos. Esse chifre não pode ser uma pessoa só, como normalmente é ensinado. Como nós já vimos anteriormente, ele é um reino político e também religioso. Deve sair de Roma, como de lá também saíram os outros reinos. E diz aí no verso que acabamos de ler, que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos. João viu esse mesmo poder quando ele estava na ilha de Patmos, aprisionado. No capítulo 13, verso 7, nós lemos o seguinte: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Será que o papado já fez guerra contra os santos? Se nós procurarmos na história, nós vamos ver que sim. Milhares de pessoas, milhares de mártires
responderiam que sim. Isso realmente foi cumprido com precisão na época das perseguições cruéis impostas pelo poder papal, tanto aos valdenses quanto aos albigenses e protestantes em geral. E a história nos mostra isso e não faz questão de esconder. Vamos seguir adiante, versos 23 e 24 agora. Assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Esses versos que acabamos de ler são repetição daquilo que nós já vimos anteriormente. Não há aí qualquer informação adicional significativa, mas o verso que nós vamos ver a seguir está repleto de informações. O verso 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. As informações que são dadas neste verso não deixam qualquer dúvida. Muitos volumes têm sido escritos a esse respeito. O texto diz: proferirá palavras contra o Altíssimo. Declarações feitas pelo papado têm cumprido essa profecia à risca. Esse poder que Paulo viu, como ele disse lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, Paulo diz que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Existem muitas declarações que se encaixam perfeitamente nessa descrição. Vamos ver aqui alguns. O Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus. O Papa é de uma dignidade tão suprema e nobre que, falando apropriadamente, ele não foi colocado em nenhuma classificação de dignidade, mas, em vez disso, foi colocado acima de todas as classificações de dignidade. O Papa é chamado de Santíssimo porque, presumivelmente, ele o é por direito. Somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo, porque somente ele é o vicário de Cristo, que é a origem e a fonte de toda a santidade. Portanto, o Papa é coroado com a coroa tríplice de Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. De modo que, se fosse possível que os anjos errassem ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. O Papa é como se fosse Deus na terra, único soberano dos fiéis a Cristo, o maior Rei dos reis, tendo plenitude de poder. Essas declarações todas que nós lemos aí foram extraídas da Prompta Biblioteca, volume 6, páginas 26 a 29, de Lúcio Ferraris. E a Enciclopédia Católica se refere a essa obra como genuína enciclopédia de conhecimento religioso e mina preciosa de informações. Ou seja, eles próprios se entregam de bandeja, confirmando a profecia. O texto aí também diz que esse poder consumiria os santos do Altíssimo. Cruzadas, massacres, inquisições e perseguições de todos os tipos foram usados para tentar compelir a todos para que se subjugassem a Roma. Embora as autoridades católicas modernas tentem aí amenizar, suavizar esse aspecto do catolicismo histórico, os registros como perseguidores não podem ser encobertos. A Enciclopédia Católica, artigo Inquisição, diz o seguinte: julgada pelos padrões contemporâneos, a Inquisição, especialmente do modo como ocorreu na Espanha, já no final da Idade Média, pode ser classificada apenas como sendo um dos capítulos mais tenebrosos na história da Igreja. O texto ainda diz que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Isso quer dizer que esse chifre pequeno ia se esforçar para mudar o tempo, os tempos, como diz o texto, né? Indica aí uma tentativa de exercer aí uma prerrogativa que é de Deus, de dirigir o curso da história humana. E assim como Deus
é quem muda os tempos, como nós já vimos em Daniel 2:21, e somente ele pode também alterar a sua lei, se ela de fato pudesse ser alterada. Mas, como Deus é perfeito, a sua lei é perfeita, né? Então não há necessidade de mudança. E como a lei é o transcrito do caráter de Deus, assim como ele, a lei também não muda, como nós podemos ver em Malaquias 3:9 e Tiago 1:17. É por isso que Jesus afirmou em Lucas 16:17 que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A próxima profecia de Daniel fala de um ataque contra a lei de Deus. Esse chifre pequeno cuidaria em mudar não só o tempo, mas também a lei. E como é que isso ocorreu na história? Veja 3 mudanças que foram efetuadas na lei de Deus, nos 10 mandamentos, e foi efetuada pelo papado. Em primeiro lugar, essa igreja adora ídolos, né? Então retirou o segundo mandamento. E a Bíblia, em 2 locais, tem os 10 mandamentos de forma assim unida, inteiro, né? Que é em Êxodo 20, dos versos 3 a 17, e também em Deuteronômio, no capítulo 5, versos 7 até o 21. O segundo mandamento fala claramente para não fazer imagem de escultura, não adorar, não prestar culto, como nós podemos ver lá em Êxodo 20, versos 4 e 5, e também em Deuteronômio, versos 8 e 9 do capítulo 5. Na seção do catecismo, nós vemos uma transcrição dos 10 mandamentos, como aparece em Êxodo e Deuteronômio, mas na fórmula catequética. A proibição de adorar imagens de escultura simplesmente não aparece. Esse segundo mandamento foi extraído completamente do catecismo romano. E aí, para tentar explicar o uso das imagens como objetos de adoração, o catecismo diz o seguinte: foi fundamentando-se no mistério do Verbo encarnado que o 7º Concílio Ecumênico, em Nicéia, 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os de Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada à imagem que se dirige ao modelo original. Veja só que confusão é feita. Primeiro, o catecismo cita vários textos da Bíblia condenando a adoração de imagens. Depois, sem qualquer base bíblica, afirma que Jesus, após a sua encarnação, inaugurou uma nova economia, onde as orientações anteriormente dadas podem ser contrariadas. Nessa ideia, eles inserem também a veneração a Maria, aos anjos e também aos santos. Mesmo depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, nem Pedro e nem os anjos aceitaram ser adorados, mas eles dirigiram a adoração a Deus, como nós podemos confirmar lá em Atos 10, versos 25 e 26, e também em Apocalipse 2, versos 8 e 9. Jesus foi claro nessa questão de adoração. Mateus 4:10 diz o seguinte: então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Tirando então esse segundo mandamento, que proíbe adorar imagens, foi então necessário uma manobra para que a lei não ficasse apenas com 9 mandamentos. Então o que eles fizeram? Dividiram o 10º mandamento da lei em 2. Então o catecismo romano ficou assim: o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, e o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. No catecismo e em outros livros doutrinários autorizados, o papado tem deixado de lado então o 2º mandamento do Decálogo, para permitir a prática da adoração de imagens. A segunda mudança feita pelo papado foi no 4º mandamento da lei de Deus. O 4º mandamento ordena que nós guardemos o sábado. Então, o sábado foi substituído pelo domingo, ou primeiro dia da semana. E veja a alegação que o papado deu para essa mudança. O papado pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não é o de homem, mas de Deus, e ele age em lugar de Deus sobre a terra, com o total poder de unir e de afastar seu rebanho.
Olha, gente, que blasfêmia. A mudança, então, do quarto mandamento para o domingo tem sido considerada como um sinal da autoridade da igreja. Veja o que eles dizem. A autoridade da igreja é ilustrada de maneira mais clara pelas escrituras, pois se, por um lado, ela, a igreja, as recomenda e declara as divinas e oferece-as para que as leiamos, por outro lado, os preceitos legais nas escrituras ensinados pelo Senhor já cessaram em virtude da mesma autoridade. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o dia do Senhor. Esses e outros assuntos semelhantes não cessaram em virtude dos ensinamentos de Cristo, pois ele disse que veio cumprir a lei e não destruí-la, mas foram mudados pela autoridade da igreja. Olha só. Eles chamam então aí ao domingo, né, o primeiro dia da semana, como dia do Senhor. A impressão de 1958 do Catecismo do Concílio para sacerdotes paroquiais, a página 402 e 403, declara que a Igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração e a observância do sábado para o domingo. Vejam aí nitidamente, bem claro, a mudança que foi feita na lei de Deus, como nós lemos no texto do verso 25. Mas o texto aí nos dá mais característica. Fala ali de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós temos que ver que isso é uma profecia, e em profecia não se compreende exatamente como está escrito. É usada uma linguagem simbólica, figurada. Esse mesmo tempo aí é repetidamente mencionado tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Em Apocalipse 13:5, esse período aí é mencionado como sendo 42 meses. E em Apocalipse 12:5, como 1260 dias. É um dos cumprimentos proféticos que não somente aumenta a nossa fé na revelação profética de Deus, mas também forma parte da impressão digital que identifica aí o anticristo. Nós estamos lidando com símbolos, como nós já dissemos. Então, os chifres simbolizam reinos, as águas simbolizam pessoas. Na profecia simbólica, dia representa ano. A profecia das 70 semanas de Daniel 9, que nós estudaremos mais para frente, refere-se claramente a semanas de anos. Nas profecias simbólicas de Ezequiel, Deus diz claramente que cada dia representa um ano. Isso está lá em Ezequiel 4:7. Também em Números, Deus fez uma profecia para Israel, dizendo o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Números capítulo 14, versículo 34. Então, geralmente, o período é contado a partir do decreto de Justiniano, que foi em 538 depois de Cristo. O Justiniano, então, investiu o bispo de Roma como líder de todas as igrejas. E exatamente 1260 anos depois dessa data, o general Berthier, com o exército francês enviado por Napoleão, entrou em Roma, aprisionou o Papa e levou para a França. E o Papa então morreu exilado mais para frente. Explicando então esse termo aí, tempo, tempos e metade de um tempo, essa expressão tempo se refere a um ano. Quando fala tempos, se refere a 2 anos. Se fosse mais tempos, então seriam 3 tempos, 4 tempos, 5 tempos, ok? Então, no singular é um ano. No plural, 2 anos. E para mais anos, então é só colocar um número antes, né? Tipo, os 3 tempos, 4 tempos e assim sucessivamente. E metade de um tempo, então corresponderia a meio ano. Então, um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Se nós fizermos a soma aí desses tempos, então 1 ano, mais 2 anos, dá 3 anos, mais meio ano, 3 tempos e meio, certo? O calendário bíblico tem 30 dias, então 3 anos e meio vão ter exatamente 1260 dias, certo? Mas em profecia, dia corresponde a ano, então de 1260 dias são, na verdade, 1260 anos. E foi exatamente esse o tempo que
houve a supremacia papal, que houve aquela perseguição, que extinguiram aí povos e pessoas que eram fiéis à palavra de Deus foram mortas, foram martirizadas, exatamente como Deus profetizou que aconteceria. 1260 anos de perseguição, e como diz o texto aí que nós acabamos de ver, que perseguiria os santos do Altíssimo. Vamos ver agora versos 26 até o 28. Mas o tribunal se assentará em juízo, e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhes obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu semblante se mudou, mas guardei essas coisas no coração. Como nós vemos aí então, Daniel guardou aquilo consigo mesmo, porque ele tinha aí muitas perguntas sem respostas. A visão ainda estava na mente dele, como nós vamos ver no capítulo próximo que nós veremos. Ele estava preocupado com a visão e como é que ela se relacionava com o seu povo, que tinha a ver com o seu povo. Vamos então recapitular as características desse chifre pequeno. Primeiro, ia surgir entre os 10 chifres do quarto animal, como nós vimos no verso 8, e depois deles, como nós vimos no verso 24. Segundo, arrancaria 3 daqueles chifres, daqueles 10 chifres, para se firmar, como nós vimos nos versos 8, 20 e 24. Terceira característica, possuía olhos como de homem e boca que falava com insolência, como nós vimos no verso 8 e também no 20. Quarta característica, parecia mais robusto, mais forte que seus companheiros, como pudemos ver no verso 20. Quinta característica, faria guerra contra os santos e prevaleceria contra eles, como nós vimos no verso 21. Sexta característica, proferiria palavras contra o Altíssimo, como nós vimos agora no verso 25. Sétima característica, magoaria os santos do Altíssimo, como nós vimos também no verso 25. Oitava característica, cuidaria em mudar os tempos e a lei, como também vimos no verso 25. Nona característica, os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que também vimos no verso 25. E a 10ª característica, o seu domínio seria tirado por um tribunal e ele seria destruído, como nós vimos no verso 26. Após uma análise dos fatos históricos, nós percebemos que Isaac Newton tinha razão em apontar o papado como sendo esse poder aí representado pelo chifre pequeno de Daniel 7. Essa visão é partilhada mesmo por autores católicos, olha só. Temos aí o nome de alguns que concordam com essa ideia dessa visão. O assunto aqui que nós estudamos sobre o julgamento divino é, então, de suprema importância para todos nós, porque o nosso caso está sendo julgado neste exato momento e precisamos suplicar a Jesus que interceda em nosso favor. Qual será a nossa atitude diante dessa verdade? Será que nós buscaremos colocar nosso caso nas mãos do advogado que nunca perdeu uma causa, Jesus? Deus abençoe você e lhe dê sabedoria para isso. Até o próximo encontro.